Olá, muito bom dia. Espero que estejam todos bem, que tenham passado aí um final de semana bacana. Primeiramente, eu quero agradecer pelos cartões que a gente recebeu na segunda-feira passada. Eu fiquei muito emocionada. Eu quero que vocês saibam, né, que eu sou extremamente grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou extremamente grata pela vida de todos que passaram, né, pela empresa, né? Não faz mais parte da equipe, mas todos são parte, né, dessa história. Deus tem nos honrado muito, né? Com muito trabalho, com muito esforço nosso, a gente tem conseguido alcançar aí os nossos objetivos, né? Graças a Deus, graças aos nossos esforços e graças a vocês, tá? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz em ler os recadinhos lá que estavam nos cartões, tá bom? Eu quero hoje falar um pouquinho desses videozinhos, né, que a gente tem colocado aqui às segundas-feiras, porque tem alguns novatos, né? Então eles chegaram, estão vendo esses vídeos aqui e talvez não estejam entendendo muito bem, né? Na realidade, eu me propus nesse ano de 2025 a abrir o canal aqui, né, no nosso grupo do WhatsApp, não só para mim, mas para que todos da equipe, todas as segundas-feiras, viessem compartilhar algo que achava interessante, né, para o restante da equipe. No ano passado, eu passei por algumas situações e que eu vi o quanto foi importante para mim a intimidade com Deus, né? Essa busca por essa intimidade com Deus me segurou no ano passado. Eu tive um problema de saúde, eu tirei um tumor da cabeça, um tumor benigno, tá tudo bem, eu ainda tenho algumas sequelas, eu tenho baixa visão do olho direito e tenho visão dupla. Mas é um processo, né? Tá nas mãos de Deus. Mas eu passei por isso tudo de uma forma muito leve, muito leve. E eu tenho certeza que só se tornou leve porque eu sempre busquei essa intimidade com Deus. Deus colocou pessoas maravilhosas para me ajudar. Então, a gente como empresa, eu achei interessante a gente ter esse momento, né, de buscar essa evolução, essa melhoria como ser humano. E essa busca, né? Isso é ter intimidade com Deus. A cada vez que a gente melhora, né, de alguma forma como ser humano, a gente tá ficando mais íntimo de Deus, né? Eu falo que a gente não consegue ser perfeito. Perfeito é só Deus. Mas eu acredito que a gente tem que buscar ser melhor a cada dia, né? A gente não vai chegar lá na perfeição, não, mas a gente consegue evoluir, consegue ser melhor, né? E eu quero falar, né, com os novatos e até mesmo com os não novatos, né, os que já estão com a gente aí há mais tempo, para que tragam alguma coisa, compartilhem com a gente alguma coisa interessante aí nesse sentido, né? Eu acredito que todos nós temos algo que pode ser compartilhado, que pode edificar a vida do outro, né? Então, mais uma vez, está aberto aqui, quem quiser trazer um versículo bíblico, às vezes uma reportagem que leu e acha interessante, uma música. A Brenda outro dia até sugeriu algo muito interessante, que é indicação de livro, às vezes filmes, né? Existem muitos livros, muitos filmes que edificam a nossa vida, né? Então, essa indicação, né, compartilhar esse tipo de assunto aqui é muito bem-vindo, tá bom? Hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito da comunicação, né? A gente tem a comunicação verbal, tem a comunicação não verbal, mas aí dentro da comunicação verbal, eu acredito que a gente consegue colher muitos frutos, né? Até mesmo para se fazer ser entendido. Na gestão de conflitos, né? Às vezes você consegue resolver situações com uma simples conversa,
né? Mas não é uma simples conversa, precisa ser uma conversa assertiva, né? A gente facilita o entendimento. Tem a questão também da criatividade, da inovação. Às vezes, quando você se comunica, você tem uma ideia que está desse tamanhozinho. E aí você comunica com um, comunica com outro, cada um dá o seu palpite ali, e uma ideia que era pequenininha se torna um projeto gigante, né? Então, eu acredito que a comunicação é algo que a gente precisa trabalhar diariamente. Eu vou colocar um versículo bíblico aqui que fala, né, da comunicação para que a gente possa refletir. Agora, dentro da comunicação assertiva, tem um tema que eu gosto muito de ler, de escutar coisas no YouTube a respeito, que é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, eu acho que o próprio nome já fala, né? Porque é uma comunicação com um pouco mais de empatia, mais tranquila e tal. Mas ela nos coloca em um papel, quando você se propõe a ter uma comunicação não violenta, ela faz com que você evolua muito. Então, eu quero deixar um videozinho aqui, o vídeo é pequenininho, que introduz um pouquinho esse tema da comunicação não violenta, e quero convidar vocês, né, a assistir, e quem te despertar, né, o interesse de estar estudando, estar lendo, estar assistindo videozinhos a respeito disso, porque eu vejo uma evolução gigante para quem estuda, né, esse tema. Porque eu acredito que ele faz com que você se comunique melhor, mas faz também com que você se conecte com o eu interior, assim, né? Eu acredito que te tira muito da posição de juiz, né? Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então eu vejo uma possibilidade de evolução muito grande quando se estuda a comunicação não violenta. Tá bom? Vou mandar aqui o videozinho e vou mandar um versículo bíblico que eu julgo muito importante, né? Essa questão da comunicação, né? Que é quando Jesus fala que a boca que te abençoa é a mesma boca que pode te amaldiçoar, né? Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, né? No desenho, eu lembro muito do desenho do Pica-Pau, né? Mas eu acredito que tenham outros desenhos que tenham isso, que de vez em quando aparece um anjinho e um capetinha, né, do lado. Então o anjinho dá alguns conselhos e o capetinha dá outros conselhos. E Deus nos usa aqui o tempo todo, né? Deus não vem aqui fisicamente, ele nos usa o tempo todo. E aí, qual é o papel que você está tentando fazer? Você está sendo o anjinho ou você está sendo o capetinha? Né? Você está falando palavras para abençoar ou palavras para amaldiçoar? Né? Talvez, às vezes até na brincadeira, você é aquela pessoa que fala coisas boas, coisas para edificar, ou você é aquele que gosta de colocar fogo no parquinho, né? Que joga piadinhas maldosas, né? Então, eu acredito que isso seja um tema muito interessante para a gente refletir, tá bom? Muito bom dia, que Deus abençoe aí a nossa segunda-feira e a nossa semana. Tchau!